Polícia procura homem que tentou cometer homicídio usando uma foice. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Olha, a polícia procura José Carlos Leite, conhecido como Baiano, de 43 anos, que tentou matar o senhor Elcimar de Oliveira, de 56 anos, que está aqui ao meu lado, com uma foice. Ele recebeu 15 pontos e teve o maxilar fraturado em 5 partes. Daqui a pouquinho, Malta, nós vamos conversar com ele, mesmo com um pouquinho de dificuldade para falar, ele vai falar com a nossa equipe e também com a família dele, que está bastante assustada com esse caso. Tá bom, Kátia, obrigado. Em Planaltina, 6 crianças são atacadas por abelhas na região do Buritis 4. Os meninos e as meninas foram levados para o hospital, sim, precisaram de socorro médico e pelo menos 5 adultos foram atendidos pelos bombeiros. Os militares chegaram com jatos d'água para acalmar a fúria das abelhas. Distrito Federal registra a menor taxa de homicídios dos últimos 45 anos. Em compensação, outros crimes têm preocupado, né? Por exemplo, o furto de cabos de energia elétrica, que nunca foi tão frequente. Deixa milhares de brasilienses todos os dias sem luz e prejuízo milionário para a SEB. O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo Ferreira, estará ao vivo conosco para debater os temas importantes para a segurança pública e para o dia a dia do brasiliense. Começou a valer hoje o novo decreto do GDF que determina a volta do uso de máscaras de proteção em áreas abertas. A medida é para tentar conter a disparada inédita de casos de Covid causada pela variante Ômicron. E eu vou te perguntar ao vivo, com aquela enquete nossa de todos os dias, o que você acha da obrigatoriedade das máscaras de novo em espaço aberto? Precisava disso tudo ou não? É você quem vai dizer daqui a pouquinho ao vivo. Débito ou crédito? Funcionária de clube de tiros usava a máquina de cartão para passar os pagamentos da empresa, só que a maquininha era dela, ela pegava uma outra que não era da empresa não. É mole, Rodrigo Miranda. É isso mesmo, Malta. A funcionária trabalhava na empresa há 7 anos e há cerca de 3 meses resolveu deixar a confiança adquirida aí com os chefes de lado. E aí começou a aplicar esse golpe. Resultado, desviou R$60 mil e acabou presa. Os detalhes daqui a pouco. Não, fica aqui pensando, a mulher trapaceou os patrões que são donos de um clube de tiro. É doida não, né? Vem cá, você sabia que hoje, dia 20 de janeiro, é dia do Fusca? Perder a oportunidade de dirigir um veículo de 1979. Você tem noção como ele é antigo? Eu nem tinha nascido. Na verdade, ele foi fabricado 9 anos antes de eu nascer. Então, bora lá? Da partida. Cuidado com esse Fusca, Kátia. Todo mundo sabe que no volante tu é perigosa. E date arranjado. O casal Liz e Ney podem se tornar o mais novo par romântico do Zoológico de Brasília. Os 2 ursos de óculos já estão no processo de adaptação para uma vida a 2. E a expectativa é que eles possam juntos ajudar a perpetuar a espécie que é ameaçada de extinção. Ao vivo, lá do Zoológico, um biólogo vai explicar tudo sobre esse possível romance que a gente está torcendo muito para acontecer, né não? 11h42, estamos ao vivo, o SBT Brasília, primeira edição, está no ar. Tá, mas o problema do esperto é achar que só a mãe dele fez filho esperto. Olha esse golpe. A atendente de um clube de tiros aqui da cidade estava passando os pagamentos que os alunos e os sócios faziam na maquininha de cartão dela, em vez de passar na maquininha de cartão do estabelecimento. Então, quando a pessoa ia passar o valor, a mulher, ao invés de passar na máquina vermelha, que é a máquina que fazia o dinheiro cair na conta do patrão, ela passava na máquina amarela que ia para ela. E essa diferença na cor fez toda a diferença para que a polícia identificasse a falcatrua olhando o circuito de segurança do clube de tiro. Quis ser esperta, né? Mas acabou presa. O Rodrigo Miranda está na 3ª delegacia no Cruzeiro agora com o delegado responsável por esse caso. Rodrigo, boa tarde para você. Essa mulher continua presa? Foi solta? Como é que ficou? Boa tarde, Malta. Essa mulher já foi solta, já foi liberada, né? Ela chegou a ser presa em flagrante, mas já foi liberada, né? A gente, como você bem disse, é uma mulher bem corajosa, né?
desviar dinheiro de um clube de tiro, mas foi isso mesmo que ela fez. Ela já trabalhava nessa empresa há 7 anos, mas há 3 meses aí começou a desfalcar a empresa usando a própria maquininha. Ela é dona também de uma loja de sapatos em Ceilândia, a família dela, e aí ela usava essa maquininha dessa loja de sapatos e o dinheiro, em vez de cair no clube de tiro, caía lá em Ceilândia, na loja de sapato. Só que não durou muito não, a polícia estava de olho, os donos também, e a gente está aqui com o delegado Douglas Fernandes que vai falar com a gente. Delegado, uma boa tarde para você. Só para a gente começar então, como é que vocês chegaram até essa mulher? Os donos procuraram vocês, já estavam suspeitando, eles meio que esperaram o momento certo de agir também? Boa tarde a todos. É importante ressaltar que esse caso chegou ao conhecimento da 3ª Delegacia de Polícia ao longo dessa semana, em que os proprietários desse clube de tiro localizado aqui na região do CIA estavam desconfiando dessa funcionária pelo fato de que estavam percebendo que havia um desfalque, um desencontro entre as contas da empresa e aqueles recebimentos por meio dos associados. Tendo em vista isso, eles instalaram há algum tempo umas câmeras de segurança, isso de conhecimento de todos os funcionários, a existência dessas câmeras, e isso não impediu que essa senhora, essa pessoa de 37 anos, essa mulher, continuasse a praticar esses furtos. O método dela era o seguinte: quando chegava um associado para realizar o pagamento de taxas por meio de cartão de crédito, ela, ao invés de utilizar a maquininha disponibilizada pela empresa, pelo clube de tiro, se valia de uma maquininha que ela guardava em uma bolsa que ficava na sua baia, como as imagens demonstram. Então, ao receber o cartão do cliente, ela realizava o pagamento nessa conta vinculada até o seu esposo. E o que a empresa apurou, que ela vem fazendo esse crime há aproximadamente 3 meses e que aproximadamente teria causado um prejuízo de R$60 mil. Na data de ontem, especificamente, foi possível verificar em contato com os responsáveis pela empresa de que ela teria praticado pelo menos três condutas criminosas, realizando esse pagamento indevido. Diante disso, a equipe se deslocou até o clube de tiro e a conduziu a essa delegacia para que ela prestasse os esclarecimentos. Delegado, ela já foi solta, né? Mas o que ela disse aqui na delegacia enquanto ela esteve presa? Ela compareceu à delegacia, apresentou a maquininha que foi apreendida, relatou que efetivamente estava praticando isso, confessou a prática do crime, disse que estava com problemas financeiros, tendo em vista que está grávida de 5 meses e que, em razão disso e pelo fato dela ter tido um decréscimo salarial, em razão de ter tido uma mudança na sua função dentro do clube de tiro, ela realizou essa prática. Mas, segundo ela, não eram todos os dias, era esporadicamente, quando as contas ficavam mais apertadas. Agora, é complicado, né? Porque todo mundo está passando por uma situação como essa, pandemia para todo mundo, crise financeira para todo mundo, mas desviar R$60 mil não é muito justificativa, né? Assim, também foi um aperto esporádico, né? E ela falou que não foi todo dia. Se fosse todo dia, então, esse prejuízo poderia ser muito maior. Sim, é algo que tudo indica, né? Inclusive, ontem foi feita essa prisão em flagrante em relação a esses R$1.300, em relação a esses outros valores, como foram em datas anteriores, será instaurado um novo inquérito policial para apurar o fato. Mas o que é importante ressaltar é que, segundo a investigação até da própria empresa, com a documentação que já foi entregue aqui na delegacia, ela fazia esses desvios de praticamente R$2 mil a cada dia. Ontem, no dia da prisão, ela já havia gerado esse desfalque de R$1.300, isso no começo da tarde. E, claro, nenhuma condição econômica pode justificar a prática de crimes. Tem outros mecanismos que podem ser feitos, inclusive ela é empresária, tem a sua empresa do ramo de calçados na região de Ceilândia. Então, não é uma justificativa plausível para o cometimento de crimes. E o pior que joga contra ela também é que ela também tinha um histórico já de desvio dentro da própria empresa, não é isso, delegado? Houve uma mudança da gestão dessa empresa nos últimos meses e, segundo nos foi apontado pelos representantes, teria tido uma investigação interna sobre eventuais planos de saúde que ela havia realizado o pagamento utilizando de valores da empresa, mas não repassou esses valores para que houvesse o encontro de contas. Então, segundo nos foi relatado, foi proposto um acordo para que ela fizesse a quitação desses valores, mas ela não aceitou essa quitação. E não foi um valorzinho qualquer não, né? Segundo nos foi apontado, era um valor de aproximadamente R$25 mil. Então, girando aí os 60 mais 25 mil, deixou um prejuízo aí que pode levar muitas empresas à falência, né? Certamente. É importante que eles estavam atentos, tendo em vista essa mudança na gestão, e foram fazer esse levantamento. Porque ela é uma funcionária antiga, que já estava há 7 anos, então é uma funcionária que estava
em outras gestões e, segundo eles nos relataram, para que fosse feita essa análise contábil de toda a saúde financeira da empresa, foi quando eles perceberam que estava acontecendo esses desvios e, na verdade, né, aos olhos da lei, é considerado um furto, até qualificado com uma pena maior, tendo em vista o abuso de confiança, que é um funcionário se aproveitando daquela situação que ela tem, aquela confiança que os empresários dispõem para que ela receba valores, e ela, se utilizando dessa confiança, traiu os seus empregadores e realizou esse desvio, cometendo tanto um prejuízo financeiro para a empresa como um crime na esfera da delegacia e do Poder Judiciário agora. Agora, quem está nos assistindo aqui nesse momento pode até ter se assustado no início, né? Eu falei que ela já está solta e tal, mas o processo segue nela, ainda pode responder, pode ser presa. Sim, ela é uma pessoa que não ostenta antecedentes criminais, então, e também se encontra grávida de 5 meses. É um crime que não gera violência, então o entendimento hoje dos tribunais é que é um crime que em poucos casos haverá essa manutenção da prisão, mas isso não quer dizer que ficará impune. Ela responderá a um processo criminal e, ao final, caso condenada, poderá ter uma pena de até 8 anos de prisão. Obrigado pelas informações, delegado. É isso, malta. Não sei se ela é tão esperta assim, né? Agora vai ter que se ver com a justiça aí. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Você veja, né? Tem muito criminoso que comete crime que a gente até pode brincar que o crime compensa assim, porque a pessoa já não tinha nenhuma expectativa na vida, aí rouba uma vez, já rouba duas, ninguém bota confiança na pessoa mesmo, aí a justiça brasileira muitas vezes falha, essa pessoa vai pra rua. No final das contas, você botar na ponta do lápis, é perigoso você chegar à conclusão que o crime compensa. Mas no caso dessa senhora, não compensou. Porque tudo bem que estava grávida, certamente estava precisando de alguma ajuda, mas tinha 7 anos de emprego no mesmo lugar, quer dizer, já gozava da confiança dos patrões e da empresa, poderia ser o lugar onde ela ficaria depois que desse a luz ao menino, à menina, e continuaria trabalhando. Agora não, por conta disso, de querer levar R$2.000 por dia, é dinheiro fácil demais, né? Vai ficar sem emprego, vai ter que provavelmente indenizar de volta a empresa, que vai tentar reaver esses valores, vai ficar endividada, vai ficar com o nome sujo, quer dizer, depois que tiver a criança, ainda vai ter dificuldade para encontrar outro emprego. Então, nessas horas, quando a gente está passando por apuros, talvez o melhor é botar a cabeça no lugar e ser honesto. Chegar no seu patrão, na sua patroa e falar assim, vocês não têm noção da situação que eu estou passando. Eu precisava que vocês negociassem comigo um aumento, ou será que pode me ajudar e contrata meu companheiro, minha companheira? O que vocês podem fazer para me ajudar? Porque eu estou passando por uma situação muito difícil. Às vezes é melhor você se abrir, ser humilde completamente, do que tentar agir na surdina e depois complicar a sua vida de uma maneira que vai ser muito difícil você colocar as coisas em ordem depois, não é não? Bom, obrigado, Rodrigo, pelas informações. Ainda no destaque policial, ontem a gente trouxe essa notícia, hoje você vai ajudar a polícia a encontrar esse criminoso. Os policiais continuam atrás do homem que atacou um desafeto com uma foice lá em Sobradinho. As imagens tenebrosas a gente vem mostrando aqui desde ontem e parando o movimento antes, para que você não veja essa foice carcando o pescoço da vítima. Felizmente, esse homem passa bem. E a Kátia Gomes está agora ao vivo com a família dele. Ô, Kátia, que susto, hein? Essa família passou. E que bom que a gente está aqui hoje já podendo mostrar o rosto do homem que a polícia está procurando. É com você, amiga. Oi, Malta, um susto muito grande, né? Pelas imagens, dá até para pensar que algo pior aconteceu. E a família também teve essa mesma sensação. Isso foi na terça-feira à noite. O Elcimar de Oliveira estava em um bar quando o José Carlos Leite, conhecido como Baiano, de 43 anos, chega e atinge ele diversas vezes com uma foice. Ele foi levado para o hospital de Sobradinho e depois encaminhado para o hospital de base e recebeu alta ontem. Eu estou aqui com a filha dele, que é a Joyce, aqui ao meu lado. Joyce, um susto muito grande, o seu pai ainda está se recuperando. A gente viu ali que ele recebeu diversos pontos no rosto, né? Foram 15 pontos, ainda fraturou o maxilar. Como é que a família está se sentindo diante de um crime como esse? Porque não foi uma agressão, né? Foi uma tentativa de homicídio. A nossa família hoje, a gente está só agradecendo a Deus pelo milagre, né? Do meu pai estar aqui com a gente, do meu pai ter tido a chance de viver novamente. A gente até brinca que ele vai comemorar aniversário 2 vezes no ano, porque foi um susto muito grande. A gente também quer, lógico, que a justiça seja feita, né? O quanto antes. Mas hoje a gente está focando realmente nessa gratidão, assim, do meu pai estar aqui com a gente. E o que teria levado
isso acontecer, né? A gente sabe que parece que teria sido ali uma discussão por causa de uma dívida de carro. O que foi exatamente o motivo da briga? Há muitos anos, assim, há uns 10 mais ou menos, há uns 10 anos mais ou menos, o meu pai comprou um carro velho dele, ele é mecânico. E aí, ele mesmo foi arrumar esse carro. Meu pai comprou, mas não chegou a usar o carro, não chegou nem a ver, assim. Comprou o carro e deu para ele fazer a manutenção desse carro, arrumar o carro. Só que ele vendeu, ele repassou o carro para outro cliente. E o meu pai foi um dia buscar o carro, ele, enfim, explicou a situação, mas não devolveu o dinheiro e nem o carro, né? Logicamente, para o meu pai. Meu pai foi tirar a satisfação. E aí, assim, começou essa situação. Porém, assim, isso já tem muitos anos e eles continuaram se topando, porque eles moram aqui perto, né? Na rua próxima do meu pai. Então, eles continuaram se topando. Isso ele nunca deu indícios de que isso iria acontecer. Queria chegar nesse ponto, né? Até porque já tem muitos anos e porque foi um motivo muito fútil e ele estava devendo meu pai, não ao contrário. Pois é, isso que eu fiquei impressionada, Malta, porque ele estava devendo o seu pai, ele vendeu um carro para o seu pai deu o carro para ele consertar, ao invés dele consertar, ele revendeu esse carro, não deu o dinheiro de volta, ou seja, seu pai acabou no prejuízo financeiro, perdeu o veículo e agora ele ainda tentou matar o seu pai? Que história mais absurda. Então a gente não sabe assim, dizer exatamente o que aconteceu nesse sentido, porque eles já se viram várias vezes durante todos esses anos, e ele nunca tinha dado indícios de que chegaria, né, Deus me livre, a esse ponto. Joyce, eu vou tentar conversar um pouquinho com seu pai, porque Malta, ele não pode falar muito, o médico pediu para evitar conversar, inclusive, ele vai ficar de 30 a 45 dias sem poder comer nada sólido, apenas comida líquida, ele não pode abrir muito a boca, então ele consegue falar bem pouco, isso porque ele quebrou o maxilar, né, por conta da foice, em 5 partes, teve cortes também na cabeça, no pescoço, e aí agora, o senhor não fez cirurgia, mas teve que colocar um arame no dente, né? E é isso que dificulta o senhor abrir a boca, é justamente esse arame para ajudar na recuperação. O senhor, no momento do ataque, o senhor percebeu que ele estava se aproximando? De jeito nenhum, nem imaginava. Eu não vi nada. Jamais. Eu tinha visto ele lá antes. Aí eu gosto de brincar, divertir com aquele bingozinho eletrônico. E eu brincando ali e tal. Eu não vi que eu levei a pancada. Você sentiu no momento? Porque ali parece que na hora você já desmaia. Não vi nada, não vi nada. Não vi nada, nada. E agora, como é que o senhor está se sentindo? Muita dor? Muita dor no maxilar, muita dor aqui. Nos pontos até que não. Mas o maxilar dói muito, muito. E quebrou em 5 pedacinhos. Aí só a base de remédio mesmo. A boca não pode abrir. O senhor acredita que a intenção dele era... Era matar. Qual o motivo? Não sei. Igual a sua filha falou, na verdade, ele que estava devendo o senhor. Exatamente, era para ser inverso. Mas eu não, sou da paz, eu sou de Deus. Eu jamais ia procurar machucar ele, bater ele por causa de dinheiro. Não. Ele vai morrer, não vai levar nada daqui, para que eu vou arrumar problema, né? Cada um paga a conta com Deus, ó. E agora, o que os médicos falaram para o senhor? Como é que vai ser a sua recuperação? Vai ter que comer apenas realmente comida líquida, nada de sólido? Sim, nada de sólido, só comida líquida. Tá difícil. Muito, porque tem que passar entre os dentinhos, né? Entre os buraquinhos do dente. Toda a alimentação minha vai ter que ser por aqui. Nem com canudinho não dá. Meu Deus. E agora? O senhor está acompanhando também essas buscas por ele? A polícia tem dado algum retorno? Não estou procurando saber. Não estou preocupado com isso, não. Se está na mão da polícia, na mão de Deus, eles vêm para lá. Eu não tem medo que ele volte? Não tenho medo que ele volte, não. Eu acho que ele não vai voltar, não. Mas atrapalhou os seus planos, né? O senhor está construindo um comércio, trabalhando... Porque agora eu não posso dar mais seguimento no momento, né? Eu estou impossibilitado de administrar a obra. Mas feliz por ter sobrevivido, né? Porque a imagem é muito chocante. feliz. Obrigado a Deus, né? Obrigado à fé que a gente tem. E vida para frente, seguir.
Deixa eu interromper você É isso, rapidamente. Malta, você pelo tem mais seguinte. alguma pergunta para... Eu gostaria de deixar claro aqui o que está acontecendo no nosso jornal e essa história. A gente acabou de ver a imagem de um homem que estava desprevenido quando foi atacado por um outro homem com uma foice na mão e que agora conversa ao vivo com a Kátia Gomes dizendo que está com dificuldade de comer, de falar, evidentemente, que por isso é que não morreu. A gente sabe que desentendimentos e esse tipo de acerto de contas que leva à morte das pessoas acontece com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, mas normalmente envolve gente que está envolvida com a criminalidade, que tem conta para pagar, conta que eu digo, né, com a justiça, já fez muita coisa errada, mas nesse caso especificamente, perceba, a Joyce, que é a filha do seu Elcimar, essa família está ao vivo com a gente aqui no SBT porque eles não devem nada para ninguém. Porque eles não têm o que temer, porque são uma família idônea e estão aqui para se juntar ao apelo que a gente faz a você que está em casa, para que ajude a polícia a encontrar o homem que, porque devia um dinheiro para o seu Elcimar, se sentiu no direito de resolver a dívida matando seu Elcimar. É esse que está na tela. Então, essa história aqui é diferente das que a gente costuma ver por aí, que envolve gente que já está metida com treta, que já está metida com a criminalidade, é um assaltante querendo matar o outro por disputa por tráfico de drogas, é um que rouba no lugar, está com raiva de outro ladrão. Aqui não é o caso. A gente está com um senhor idôneo, trabalhador, do lado da nossa repórter, com a filha dele e a família se dispondo a falar ao vivo, para que peça para você que está em casa, para as autoridades, vamos encontrar este homem que devia dinheiro para o seu Elcimar. E porque devia dinheiro para o seu Elcimar, simplesmente pegou uma foice e resolveu acabar com a vida dele. Graças a Deus não conseguiu. Ô, Kátia, como é que essa família, só queria que você complementasse, eles estão agora tranquilos ou estão com medo desse criminoso voltar e quem sabe levar a cabo o que tentou fazer e não conseguiu? Eu vou tirar essa dúvida com a própria Joyce, né? Com a filha dele. O Malta perguntou como é que está o sentimento da família. O seu pai falou que está tranquilo. Mas e vocês? Vocês estão com medo de que ele volte e faça alguma coisa? Sinceramente, não estou com medo. Eu acredito, como eu falei, né, que a justiça vai ser feita, se Deus quiser, eu creio nisso. Acredito também por ele ser muito conhecido aqui entre nós, porque a gente mora aqui, né, num lugar de uma comunidade. As pessoas são muito unidas aqui. E todo mundo conhece ele. Meu pai, graças a Deus, como ele falou, é uma pessoa da paz, uma pessoa que, graças a Deus, não tem problemas com ninguém aqui. Então, eu não acredito que ele voltaria para fazer isso com meu pai. Você acha que ele vai ser preso antes de voltar e tentar alguma coisa? Com certeza, é isso que eu creio hoje. Eu não tenho medo, assim, não estou com medo, estou só com essa fé de que a justiça vai ser feita. Que seja divina, que seja dos homens, mas que vai ser feita. Hoje eu não tenho esse medo. A gente está tranquilo e agradecido pelo meu pai estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Joyce? E Malta, claro, a gente continua acompanhando esse caso para saber se ele vai ser preso ou não e cobrando a polícia. Ontem nós mostramos a imagem, hoje a gente está divulgando a imagem do ataque com a foice, hoje a gente está divulgando a foto do criminoso. Quem sabe amanhã, Kátia, ainda ao vivo, aqui na edição, a gente já consiga noticiar a prisão desse homem que, sem mais nem menos, atentou contra a vida de um pai de família para quem ele devia dinheiro. Tinha que ter a hombridade de trabalhar, assumir o que deve, dizer devo, não nego, pago quando puder, mas resolveu quitar uma dívida quitando com a vida da pessoa. Graças a Deus, a Joyce não perdeu o pai. E é isso que essa menina, com serenidade, diz ao vivo pra gente aqui no SBT. Para essa comunidade, ela diz que tem vizinhos muito unidos. Fica aqui o nosso alerta e o nosso recado. Se unam mesmo, fiquem com o WhatsApp ligado, conversem um com o outro, prestem atenção no rosto da pessoa que atacou seu Elcimar, para que vocês também se protejam enquanto a polícia faz a parte dela e captura esse homem perigoso que está solto e foragido. Obrigado, Kátia, pelas informações. Notícia internacional, mas que repercute aqui no Brasil. A Corte de Cassação de Roma, que é a última instância da justiça italiana, que nem a gente tem o Supremo Tribunal Federal aqui, eles têm essa corte lá na Itália, confirmou a condenação do jogador Robinho e do amigo dele, o Ricardo Falco, a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. O Robinho e o Falco estão no Brasil e como a Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros natos, quer dizer, se você comete um crime lá na Itália, por exemplo, aí não te julgam a tempo, você vem pra cá, você é brasileiro, o Brasil não te manda pra ser punido lá não. Por isso que eles não devem cumprir a pena nesse momento. Vamos entender como é que tá esse rolo aí.
O advogado da vítima saiu satisfeito do prédio da Corte de Cassação. A justiça foi feita, disse Jacopo Gnocchi. A cliente dele, de origem albanesa, acompanhou todo o processo judicial, mas não quis dar entrevista. A sessão durou cerca de meia hora. A defesa do jogador tentou convencer os juízes de que as relações sexuais de grupo foram consensuais. Mas a corte, formada por 4 homens e uma mulher, rejeitou o recurso e confirmou a condenação a 9 anos de prisão por estupro coletivo. A sentença é definitiva. A Constituição Federal veta a extradição de brasileiros natos, mas se saírem do país, Robinho e Ricardo Falco podem ser detidos e deportados para a Itália. Existe ainda a possibilidade de a pena ser cumprida no Brasil. Para isso, o Estado italiano precisa notificar formalmente o Estado brasileiro e o STJ terá que confirmar a sentença estrangeira. O caso aconteceu em 2013 em Milão. A vítima, que na época tinha 23 anos, conheceu Robinho e os amigos do jogador dentro de uma boate e foi levada por eles para o camarim de um músico brasileiro que se apresentava naquela noite. Além do atacante e de Ricardo Falco, outros 4 homens, todos brasileiros e amigos de Robinho, também teriam cometido o estupro. Mas como já estavam no Brasil quando a investigação aqui na Itália foi concluída, não puderam ser notificados pela Justiça e, por isso, não foram processados. Robinho deverá pagar uma indenização equivalente a R$370 mil à vítima. Ele ama o futebol e, por causa desse processo, não consegue mais trabalhar. Neste momento, ele só está rezando pelo bem dele e da família, disse o advogado do atacante, Alexander Gutierrez. Não vai poder sair do país, hein? Se sair do Brasil, corre o risco de ser extraditado para a Itália. Vamos voltar aqui para o Distrito Federal. Um ladrão que roubou um carro lá em Ceilândia perdeu o controle da direção e sofreu um acidente. Aconteceu ontem à noite na Épia Sul durante a perseguição policial. Os PMs que identificaram esse veículo roubado viram o carro em alta velocidade no Riacho Fundo 1. Eles foram atrás do criminoso que acabou capotando na Épia Sul já no núcleo Bandeirante. O rapaz foi socorrido pelos bombeiros, levado ao hospital de base e depois de atendido acabou preso. Ele foi para a 21ª delegacia. Com o ladrão, os policiais apreenderam uma pistola falsa utilizada no roubo do carro, além dos objetos da vítima. Esse bandido já tinha passagens por furto, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo, de um tudo, aquela coisa, mas estava solto. Ainda sobre segurança pública, a gente tem aqui, o ano de 2022 começa com um dado que, de certa forma, tranquiliza a população do Distrito Federal em termos de segurança pública. Enquanto outras capitais brasileiras estão vendo os crimes contra a vida, especialmente, dispararem, a nossa cidade, o DF, teve a menor taxa de homicídio dos últimos 45 anos. Isso é importante. Para este e outros temas de segurança pública do Distrito Federal, a gente recebe o secretário Júlio Danilo Ferreira. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença. Tem tempo que a gente quer debater esses temas com o senhor aqui. E eu começo te perguntando o que aconteceu para essa queda e o que a gente aprende com isso que pode ser aplicado, talvez, para a redução de outras modalidades de crimes no Distrito Federal. Boa tarde, Felipe. Satisfação estar com vocês aqui, para a gente poder realmente discutir essa questão, a segurança pública aqui no Distrito Federal. Realmente registramos aí no ano passado o menor índice dos últimos 45 anos, índice de homicídio. É um número histórico e isso decorre da atuação integrada das forças de segurança pública no DF. A gente vê ali um trabalho focado, nós temos um programa chamado DF Mais Seguro, onde trabalhamos aí os índices criminais, um trabalho forte baseado em inteligência policial também, uma atuação regionalizada e que, por fim, tem a atuação das forças de segurança. Quando eu falo força de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, direcionado na atuação pontual e regionalizada no enfrentamento à criminalidade, tanto com ações de prevenção quanto com a atuação também de repressão à criminalidade. Então nós temos diversos programas, ações integradas e a gente vê que a especialização, a atuação realmente das nossas polícias e das forças de segurança vem dando resultado.
Alcançamos ano passado, que já era um desafio, Felipe, porque 2019 e 2020 foram anos excepcionais também para a segurança pública do DF. Viemos reduzindo esses índices e ano passado realmente a gente conseguiu reduzir ainda mais. Né? Tivemos aí o menor número de homicídios dos últimos 21 anos, porque quando a gente trata de índice, a gente pega números de homicídio por habitantes. Né? Então a gente teve o menor índice, porque ele ficou aí em 10,9. O último que tinha sido menor era de 14 por 100 mil e com o dobro da população que nós tínhamos quando a gente teve esse índice lá atrás. E o menor número de homicídios desde 92. Né? Então, realmente é de se comemorar e a intenção é que a gente possa continuar atuando dessa forma, de forma integrada, baseada em estudo de dados, em estudo de números e buscando atuação de acordo com a necessidade de cada região do Distrito Federal. Trocando em miúdos aqui para a população entender, quando você fala de trabalho mais localizado, quer dizer, as forças de segurança identificam uma região que precisa de um trabalho mais preventivo, onde pode acontecer crime contra a vida e age ali especificamente para prevenir o crime ali naquela área, não é isso? Naquela área, Felipe, e também buscando de acordo com o que cada região demanda. Por exemplo, nós temos os comitês de atuação integrado de segurança pública. As nossas forças de segurança, elas mensalmente se reúnem, o chefe da delegacia, do batalhão, né, que atua numa região e discutem os números ali do mês passado que se apresentam. Então, vamos supor que uma região do DF apresente um aumento no número de roubo a transeunte. Então, isso a gente direciona a nossa atuação para que a gente possa combater aquele tipo de crime. Em outra determinada região, a gente verifica que houve aumento o número de roubos em coletivos. Então, a gente direciona nesse sentido também. E temos ações aí integradas que elas são semanais e rodam o DF como um todo. Por exemplo, Operação Quinto Mandamento, que é uma operação voltada à preservação da vida. O quinto mandamento é o não matarás. Então, a gente tem aí realmente uma operação integrada, onde a gente trabalha a repressão ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas, ao consumo excessivo de bebidas. E a gente integra não só as forças de segurança, quanto as forças de fiscalização. E com isso, a gente vem atuando de forma regionalizada e reduzindo os índices criminais no DF, de acordo com o que eles se apresentem em cada região, em cada cidade, em cada região administrativa que nós temos. Ô, secretário, é lógico, assim, os crimes contra a vida, evidentemente, são os que merecem mais atenção, porque a vida é o nosso bem maior, né? Então é muito bom a gente poder noticiar isso. Agora, uma vez avançada essa etapa que eu digo é de civilidade, que é a gente morar numa comunidade onde menos gente se mata, se agride, se põe em perigo, a gente, óbvio, tem que olhar para outras condutas. E tem uma especificamente que tem tirado a paz dos brasileiros, que é o furto de cabo de energia, né? Tem milhares de pessoas que ficam sem luz dentro de casa, a gente até com pessoa doente, aparelho de hemodiálise, nebulizador, de um tudo, aí fica sem energia. Até a ponte JK ficou no escuro semana passada porque furtaram cabos, prejuízo de 300 mil reais. Secretário, o que dá para fazer? Tem que botar esse pessoal... É a lei que está branda demais, vocês prendem e a justiça solta, ou está difícil realmente pegar o homem do flagra? Felipe, são várias frentes aí, né? Com relação à questão do roubo de cabos, realmente a gente apresentou ano passado um aumento sensível de registro de número de ocorrências. Mas também a gente já verificou que a metodologia que era utilizada, né? Antes aí se pegava um número de ocorrências e se registrava em bloco junto à Polícia Civil. Se mudou essa metodologia, o protocolo adotado pela Neo Energia, que assumiu a questão não só da distribuição aqui da energia no DF, né, a empresa, e passou a fazer também esse registro. Mas houve realmente um aumento. É necessário que haja uma atuação integrada, conjunta, e para isso, como é que a gente vem abordando? É necessário não só a questão da repressão na rua, para que a gente possa flagrar essa atuação, e isso requer também aí a atuação, a cooperação, tanto da SEB quanto da Neo Energia, quanto também a investigação voltada àquelas pessoas que se dedicam ao roubo e à receptação. É importantíssimo que se investigue nesse tipo de crime a receptação, se reprimindo a receptação, ou seja, aquela pessoa que compra o cabo, né? Aquela pessoa que recebe esse produto do crime e ali passe para frente, para que a gente possa ter um melhor desempenho aí na repressão a esse tipo de crime. Ontem mesmo foi realizado na Secretaria de Segurança Pública uma reunião
com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Neoenergia, SEB e Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa discutir e dar mais efetividade a um protocolo que já existe. Então, estamos com algumas ações direcionadas à investigação em andamento junto à Polícia Civil, já com a identificação de pessoas que se dedicam não só ao furto e ao roubo de cabos de energia e dessas subestações também, né, como também de pessoas que acabam se recebendo, comprando esse produto desse crime. Tá? Outro ponto que você tocou que é importante, que é essa questão da necessidade que se tem também de se discutir, né, com outras esferas de governo, aí entra o judiciário, entra o legislativo, para que a gente possa ter penas mais duras e que essas pessoas que se envolvam em determinados tipos de crime realmente permaneçam mais tempo aí presas. Né? Sabe, a gente vê que muitas vezes a polícia tem atuado, mas esses criminosos voltam ao convívio social. Como o senhor disse, reforçando, ir atrás do receptador, né? Porque às vezes a pessoa que furta o cabo é um usuário de droga, uma pessoa que já está completamente à margem da sociedade, você já não consegue punir, a pessoa já não está muito preocupada com nada, mas a pessoa que compra o cabo para revender depois, normalmente tem mais o que perder, né? Se for responsabilizada, talvez evita que isso aconteça de novo. Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui para a gente tratar de um outro tema. Muitas vezes, assim, a gente recebe denúncias e conta histórias de agentes de segurança pública, de determinadas corporações que acabam manchando a imagem da imensa maioria que age conforme a lei e que é realmente motivo de respeito e confiança para a população. Nessa reportagem agora, a gente ouve até o corregedor da Polícia Militar, depois na volta o senhor trata do tema com a gente. Pode rodar, diretor. Violência contra a mulher, estupro, participação em organização criminosa e em esquema milionário de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Todos esses crimes foram cometidos por quem deveria representar a lei, policiais militares do DF. Casos envolvendo PMs têm ganhado repercussão. Um deles é o do sargento Rony Peter Fernandes da Silva, preso por liderar uma quadrilha de agiotas. O militar costumava agir com violência e fazer graves ameaças aos devedores. Eu vou morder seu olho, vou ficar seu olho na mordida. Eu não vou só te espancar, não, eu vou te arrancar os pedaços. Vou morder seu olho se eu te achar. E quem estiver junto. A quadrilha se apropriava de veículos, exigia a transferência de imóveis dos endividados e lavava o dinheiro do esquema em empresas de fachada e com a compra de carros de luxo. Outro policial que também estaria envolvido em esquema de agiotagem é o sargento Osiel Alves da Silva. Ele é acusado de espancar uma empresária de 43 anos no Riacho Fundo 1 ao cobrar uma suposta dívida de R$40 mil. O PM está afastado das atividades. Milton Barbosa Lima, policial militar reformado, foi preso apontado como um dos integrantes do Comboio do Cão, a maior facção do DF. Ele mantinha em casa, em Braslândia, milhares de munições na sala de estar. Milton seria um dos fornecedores de armas e munições da facção. Mesmo com a divulgação desses casos, denúncias contra policiais militares vêm caindo nos últimos anos. Em 2018, foi registrado o maior número de procedimentos instaurados contra PMs. Foram 5.265. No ano seguinte, em 2019, houve uma queda de 26%, com 3.870 procedimentos. Em 2020, o número foi menor ainda, 2.465. E em 2021, até o dia 17 de novembro, 2.112 policiais foram investigados. Os policiais militares que cometem algum delito podem ser alvos de diferentes tipos de investigação, entre elas a preliminar, a sindicância e o inquérito policial militar. Segundo o corregedor da corporação, somados os PMs que estão na ativa e os aposentados, o efetivo é de 25 mil policiais. Nossa tropa está muito mais disciplinada do que nos anos anteriores. Nos últimos anos nós fizemos um trabalho dentro da Polícia Militar para conscientizar melhor o nosso policial militar. Nós implantamos a corregedoria preventiva. O que seria isso? Seria uma conscientização à nossa tropa para mostrar que aqueles fatos anteriores cometidos por outros policiais não poderiam ser repetidos. Então a nossa preocupação é
fazer com que o policial não cometa transgressão e não cometa crime, que ele sempre faça a coisa certa. Então, essa corregedoria preventiva ajudou a diminuir bastante esses dados estatísticos. Outro caso que vem sendo investigado pela Corregedoria é o do subtenente Irineu Marques Dias, afastado do cargo por suspeita de participar de um estupro coletivo em Águas Lindas de Goiás. O militar estava em horário de serviço quando teria violentado a vítima com outros 5 homens em uma festa. Todas as acusações nossas, nós apuramos, né? Essa também está em apuração, está bem adiantada, né? Mas precisamos aguardar o inquérito policial terminar. Para este conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apesar de os policiais envolvidos em crimes serem minoria, os casos prejudicam toda a corporação. A maioria dos policiais não são policiais que se envolvem em ocorrências criminais. Ao contrário, a esmagadora maioria desses profissionais buscam sempre estar de acordo com a lei e com a ordem da própria sociedade. Dentro da corporação, isso é sempre muito ruim porque afeta o moral da tropa, afeta o moral desses funcionários públicos, sendo essa uma das repercussões que existem nesses casos. Só complementando, vez por outra a gente tem sido obrigado então a relatar casos de policiais que cruzam, né, o limite do bom senso e talvez tenham faltado, talvez não, né, em alguns casos certamente faltam com a liturgia do cargo. No início desse ano veio à tona o vídeo dos policiais militares que foram flagrados beijando mulheres fardados, né, na saída de uma balada. Eles foram identificados, já foram afastados das funções. A gente costuma dizer aqui no jornal, secretário, e eu acredito que a presença do senhor aqui é um espaço para que a gente reforce a mensagem de que o homem e a mulher, quando decide usar uma farda da polícia militar, dos bombeiros, o distintivo da Polícia Civil, essa pessoa precisa tomar uma decisão na vida dela que ela se torna representante do Estado brasileiro. Então, se for para mexer com crime, não entre para a segurança pública. Se for para cometer transgressão de comportamento na vida privada, também não entre para a segurança pública. O que o senhor tem a dizer? É isso mesmo, Felipe. Você está certo nesse ponto aí. A atividade da segurança pública, né, a atividade policial, o Corpo de Bombeiros Militar, exige do profissional que ele tenha realmente uma atuação diferenciada, um comportamento social diferenciado. Né, porque ele realmente desenvolve uma atividade ali de atendimento à sociedade, né? Eu costumo dizer que o operador da segurança pública é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão, né? E isso não fica só na sua vida profissional, né? Na sua vida pessoal também, no convívio social, ele tem a obrigação de se portar de forma diferenciada, de ter essa conduta. E as nossas corporações também assim o exigem. Tanto é que essas pessoas que acabam se envolvendo, a gente viu diversos casos que passaram aí, que são atos da vida civil, né, da vida fora do serviço, acabam extrapolando, excedendo, agindo de forma ilegal, cometendo crimes em várias vezes e as corporações não coadunam com isso. A Secretaria de Segurança Pública, o governo do Distrito Federal não coaduna com esse tipo de atuação, com esse tipo de conduta. Todas essas pessoas aí é instaurado o devido processo, né, seja ele criminal ou administrativo. Essas pessoas são afastadas do exercício das suas funções e, sendo comprovado durante esses procedimentos a conduta irregular, essas pessoas podem ser e acabam sendo demitidas ou excluídas das fileiras das corporações e também se condenadas criminalmente e aí vão acabar sendo julgadas e apenadas, expulsas e cumprindo essa pena. Então, de forma alguma, a segurança pública do DF, o governo do Distrito Federal e as suas instituições militares, né, os civis, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, coaduna qualquer tipo de atividade, desvio de conduta e atividade ilícita e irregular, né, dos membros das corporações. Agora eu destaco aqui também, e é importante a gente ver, como foi colocado pelo especialista também, que a maior parte dos nossos profissionais, né, agem de forma correta, as forças de segurança pública do DF são preparadas, nós preparamos
treinamos os nossos homens e mulheres nas nossas escolas, nas nossas academias, para que procedam da melhor forma possível e também mantemos aí as corregedorias atuando em cima de qualquer desvio de conduta. E a gente vê que durante os anos a gente vem conseguindo reduzir os números de procedimento, né? Justamente o que? Trabalhando para que os policiais assim atuem não só na vida mesmo profissional, né, quanto também no seu convívio social, não cometam crimes. E de forma alguma, mais uma vez eu registro, a gente vai ser tolerante a qualquer desvio de conduta de qualquer membro das Forças de Segurança Pública do DF. Não, é isso que a sociedade espera mesmo, porque quando você vê uma maçã podre, não pode ficar para o público, para a comunidade, a impressão de que a autoridade passa pano, ou é corporativista, ou protege aquele que faz coisa errada. Mas eu preciso dar a César o que é de César, né? Quando a gente olha outras corporações de outros estados, a gente realmente vê o nível das polícias no Distrito Federal. Então, realmente são preparadas. Na maior parte das abordagens, você vê que existe um protocolo que é seguido à risca, porque existe fiscalização e corregedoria. Eu acho que às vezes passa para a população o sentimento de que alguns poucos casos são tratados com um certo corporativismo, mas está aqui o senhor deixando a mensagem também até para os seus pares, né? Para os seus subordinados, para que tratem as coisas com rigor. Para a gente concluir, secretário, eu queria abrir o espaço aqui do SBT para que o senhor também pudesse colocar as demandas da pasta e compartilhar com a comunidade, com os nossos telespectadores, as formas da gente ajudar o senhor e a sua equipe a fazer um Distrito Federal mais seguro para todo mundo. Muito bem, Felipe. Eu agradeço o espaço, né? É importante que a comunidade, sim, tenha a consciência, né, de que a participação da sociedade civil é importantíssima para que a gente tenha aí uma cidade muito mais tranquila, uma cidade muito mais segura. Nós temos canais de denúncia e de registro de ocorrência, é o 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil, né? Nós temos também a delegacia eletrônica. Então, tendo conhecimento da ocorrência de qualquer tipo de crime, é importante, sim, que a comunidade entre em contato, denuncie. Nós vemos crimes aí, por exemplo, de violência doméstica, violência contra a mulher, onde é fundamental a participação da sociedade. E nós queremos, sim, que a sociedade discuta conosco, que busque. A gente está sempre dando transparência às nossas atividades. Temos canais de ouvidoria também das corporações, da Secretaria de Segurança Pública. Então, havendo qualquer contribuição, qualquer demanda, qualquer proposta de melhoria, estamos abertos para isso. E tenho consciência de que nós estamos trabalhando, a Secretaria, as Forças de Segurança, o governo do Distrito Federal, para que a gente possa estar avançando cada dia mais, né? A gente trabalha não só com a redução dos índices, né? O que a gente busca sempre realmente é para que a gente não tenha o cometimento de determinados delitos, determinados crimes, apesar de que a gente sabe que é difícil, a vida em sociedade, ela acaba fazendo com que as pessoas, de alguma forma, às vezes venham ali ter algum tipo de desvio de conduta, mas as forças de segurança pública estão aí preparadas para que a gente possa dar resposta e estamos trabalhando, né, de forma técnica para que realmente a gente tenha uma cidade, um Distrito Federal cada dia mais seguro. Então, agradeço o espaço, me coloco à disposição, coloco a Secretaria de Segurança Pública, as Forças de Segurança, para que sempre que haja necessidade a gente possa estar vindo aqui, discutindo a segurança pública e prestando contas também daquilo que a gente está fazendo, Felipe. Estou rindo aqui, secretário, que o senhor falou de uma coisa no final, eu vou aproveitar para quebrar o protocolo. Eu acho que tem uns 6 meses que as pobres das produtoras estão tentando contato com o senhor estava demorando vir aqui na TV. Então, agora que veio a primeira vez e participou do jornal, que não demore tanto a voltar, porque a gente sempre tem assunto importante para debater e a presença do senhor aqui ajuda a gente esclarecer o público questões importantes. O nosso jornal não trata da criminalidade de uma forma exploratória ou não quer fazer drama com nada. A gente quer realmente tratar do assunto que mexe com a vida da pessoa. Então, tá aqui o convite para que o senhor volte e para que a gente, quem sabe, na próxima entrevista, comemore de novo uma redução no número de homicídio, que a gente já tenha encontrado uma solução mais efetiva para o furto de cabos, ou seja, o espaço do SBT também está aberto. Muito obrigado, viu? Ótimo. Convite aceito. Compromisso. Voltaremos sim, né? Estou sempre à disposição. Obrigado uma vez mais. Obrigado, secretário. Até a próxima. Bom, pessoal, o aumento do número de casos de Covid e o crescimento da taxa de transmissão, que agora está em 2,46, deixa eu explicar o que significa. Quando a taxa está em 2,46 é o seguinte, você tem 100 pessoas covidadas, tomadas pela Ômicron. Essas 100 pessoas vão transmitir a doença para outras 246.
Bom, tudo isso levou o GDF a editar um novo decreto que volta a tornar obrigatório o uso de máscara em todos os locais, incluindo espaços abertos como parques. E essa é a nossa enquete de hoje, porque tá uma polêmica. Eu não sei se o povo quer voltar a usar máscara ou não quer, se precisava, se não precisava, mas as pessoas estão querendo. Eu tenho certeza que você já tem uma opinião formada. A pergunta é essa: o que você acha da volta das máscaras ao ar livre? E a gente tem basicamente duas opções, que é concordo ou discordo. Porque a primeira é a seguinte: na boa, ao ar livre já é demais. Não é em espaço aberto que o povo está pegando Covid. Segunda opção é a seguinte: super concordo. Com essa nova variante, a gente tem mesmo que voltar com os velhos hábitos. Então é basicamente isso. Vai ter que voltar a usar máscara, mesmo se estiver na rua, mesmo se estiver ao ar livre. Você concorda ou você discorda? Concorda é a opção 1, discorda é a opção 2. E o Ronald Veiga, que opera a nossa enquete todos os dias, vai responder: discorda. Super concorda? Concorda. Ele acha que tem que voltar a usar máscara ao ar livre também. E você que está em casa, vota como? Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E aí você tem acesso a essa pesquisa, é de graça. Não consome dados do seu celular, a gente não fica com seus dados, é para você participar. E esse QR Code que está aqui na tela, só você que está com a gente agora ao vivo que tem acesso. Ele não está na internet, ele não está em canto nenhum. Então assim, existem agora 200 mil pessoas, 300 mil pessoas juntas ao vivo no SBT. São vocês que vão decidir o resultado da enquete e esse resultado vai se movimentar enquanto vocês vão votando. Muito bem! O brasiliense estava voltando a se acostumar a respirar sem máscara em ambiente aberto desde novembro e agora vai ter que voltar aos hábitos do auge da pandemia. Enquanto a gente assiste a matéria, você vai votando, tá? Desde o mês de novembro, o brasiliense voltou a respirar sem máscara em ambientes abertos. A sensação era de alívio, já que a transmissão da doença estava em queda. Mas o que todo mundo temia aconteceu. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer. Para conter a doença, o GDF decretou novamente a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os espaços públicos, inclusive ambientes ao ar livre, como parques, vias públicas, equipamentos de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, além das áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. Muito bom, né? Porque com essa nova pandemia da gripe, cada vez mais está se espalhando, né? E o número de casos de Covid também está aumentando bastante. Totalmente a favor. Tem que usar mesmo. Prevenir sempre, né? Mas no ambiente aberto realmente é mais tranquilo, ainda mais depois das vacinas. Para quem tomou a segunda dose, eu acho mais tranquilo. Mas eu acho que é da consciência de cada um, né? O texto ainda estabelece que pessoas sem máscaras estão proibidas de entrar e permanecer nos espaços elencados no decreto. A exceção vale apenas para atletas e árbitros durante o tempo das competições. Vocalistas e instrumentalistas que executem instrumentos musicais de sopro em apresentações ao vivo também não precisam usar a proteção. Os demais integrantes devem usar máscaras e os microfones devem ser individuais. Na quarta-feira, o GDF também publicou a proibição do uso de pistas de dança em bares, restaurantes, boates e casas noturnas. A taxa de transmissão da Covid chegou a 2,46 no DF, segundo o maior índice desde o início da pandemia. O número indica que a cada 100 infectados, 246 pessoas são contaminadas. Recentemente, o governo suspendeu a realização de shows, festivais e eventos pagos para tentar frear o avanço da doença. Para este infectologista, nessa nova fase da pandemia, todos os cuidados são importantes para evitar novas infecções. Todas as medidas para prevenir a transmissão na comunidade são bem-vindas. Por exemplo, o retorno à volta do uso obrigatório de máscara, que foi determinado pelo GDF, bem como você proibir, danças em restaurantes, em bares. Portanto, nesse momento, por exemplo, o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, devido à variante Ômicron, está até recomendando que se use máscaras de maior proteção, como a N95. Isso porque da transmissão da variante Ômicron
Além do que, temos que saber que em locais fechados, mal ventilados, ela pode se transmitir até por aerosóis, ou seja, são partículas menores que podem ficar em suspensão no ar por certo tempo. Enquanto a gente vai vendo o VT, você vai votando, tá bom? QR Code na tela. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu pedir informações adicionais ao Ministério da Saúde antes de liberar o autoteste para Covid. Em reunião na tarde desta quarta-feira, a relatora da proposta foi favorável à regulamentação do autoteste. Entendo ser oportuno, relevante, necessário e urgente a abertura de processo regulatório, ainda que não tenha sido finalizada a elaboração de política pública de testagem do Ministério da Saúde que inclua os autotestes para a Covid-19. Mas os demais diretores da agência decidiram cobrar do Ministério da Saúde a formalização de uma política pública antes de liberarem a venda do autoteste. O prazo dado pela Anvisa é de 15 dias. Não é exigível desta agência nacional conduta adversa, a não ser buscar o esclarecimento de todas essas questões no menor prazo possível. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defende que o exame não seja distribuído pelo SUS e rebateu a cobrança da Anvisa. Eu ainda não tive acesso ao inteiro teor dessa, entre aspas, cobrança, e uma vez tendo acesso, nós vamos nos manifestar de maneira tempestiva e nos canais competentes. Diversos outros países já aderiram ao uso de autotestes como estratégia para controlar a transmissão do vírus. Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido têm políticas públicas que incluem a distribuição gratuita dos kits para a população. Muito bem, ainda sobre Covid-19, Vanessa Ferreira, direto do estúdio do SBT News. Vanessa, Coronavac para crianças agora, como é que vai ser isso? Boa tarde para você. Oi, Malta, exatamente isso. Olha, a diretoria colegiada aí da Anvisa está discutindo hoje sobre a autorização ou não para usar a Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan aqui no Brasil para crianças de a partir de 3 anos até adolescentes de 17. Hoje, lembrando que a única vacina autorizada para esse público é a Pfizer-BioNTech, aquela da ampolinha laranja que a gente mostrou bastante nos últimos dias com o início da vacinação infantil. E aí, nessa mesma reunião que ainda está acontecendo, começou hoje por volta de 10h15, a área técnica da Anvisa já apresentou um parecer orientando aí que a vacina Coronavac seja autorizada apenas para crianças a partir de 6 anos até adolescentes de 17. Vamos aguardar o resultado dessa reunião que está acontecendo ainda para saber se eles vão autorizar ou não. Essa diretoria é formada por 5 membros, incluindo o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e tem que ter a maioria dos votos para que a autorização seja concedida. O governo de São Paulo já informou que tem mais de 12 milhões de doses preparadas para vacinar essas crianças, caso a Anvisa conceda essa autorização. Malta. Obrigado, Vanessa. E a gente vai para o resultado da enquete agora. Praticamente um empate. 51% dos telespectadores concordam com a volta da máscara e dizem que com a nova variante a gente tem que retomar os cuidados. E 49% do nosso público diz, na boa, máscara ao ar livre já é demais. Não é em espaço aberto que o povo está pegando Covid. Que coisa! Metade do nosso público concorda com a volta das máscaras ao ar livre, a outra metade discorda. Obrigado a você de casa pela participação. Você vê como é que é bom? A gente descobre o que a comunidade, o que o nosso público, o que a gente está pensando. Obrigado, viu? Pânico em Planaltina por conta de um ataque de abelhas que deixou várias pessoas, inclusive crianças, no hospital. Além disso, outros 5 adultos, pelo menos, tiveram que ser atendidos pelos bombeiros, porque foram picados, o trem foi feio. A Kátia Gomes tem as informações, parece que está lá no local. Kátia, é com você. Oi, Malta, exatamente. Foi um grande susto, principalmente porque as abelhas atacaram 6 crianças. Mas os bombeiros vieram até o local e conseguiram dispersar esses animais. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Bolle, que está aqui ao meu lado. Tenente, uma boa tarde. Como é que foi a atuação dos bombeiros, né? As abelhas estavam atacando e vocês vieram aqui e conseguiram conter esse ataque?
Justamente, nós fomos acionados na faixa de 16 horas de ontem, né? Nossa equipe esteve no local e com jatos de água conseguimos dispersar as abelhas. E posteriormente, à noite, nós retornamos, quando o enxame está reunido, né, na colmeia, que a gente faz então a captura. É importante, né, dar dicas em relação a isso. Quando a pessoa perceber que tem abelhas, qual a atitude dela? Primeiramente, isolar o local, não deixando ninguém chegar próximo. Evitar barulhos, entendeu? Vibrações, roupas com cores vívidas, isso daí chama a atenção do inseto, da abelha. E se a pessoa ela for alérgica, né, ou for picada, como que ela deve proceder? O que acontece? Quando a pessoa é picada, geralmente o reflexo dessa pessoa é bater para retirar essa abelha. Nessa batida que a pessoa faz no inseto, ele solta um feromônio que atrai as outras da colmeia em questão de defesa. Então o enxame todo vem em cima dessa pessoa, né? Essa pessoa tem que sair correndo, entendeu? Para o mais distante possível. E após ela estiver em um lugar seguro, a primeira coisa é procurar assistência médica, porque ela possa ser alérgica ou não. E pode ser perigoso. Sim, se a pessoa for alérgica, ela pode ser até acometida por um choque anafilático e vir até a morte. Entendi, então a dica é essa. Então ontem vocês conseguiram conter esse ataque. E é desse jeito que os bombeiros trabalham? Infelizmente, antes do bombeiro chegar, já tinham algumas pessoas que já tinham sido atacadas, né? Porém, após nós estivermos no local, fizemos o isolamento da área, explicamos para a população e à noite a equipe veio para fazer a captura. Tá certo, então muito obrigado, tenente, pelas suas informações. Então é isso, malta. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. A gente continua aqui do estúdio falando sobre o mundo animal, mas agora, sem ataque de fúria, mas num clima de romance, no zoológico de Brasília, os ursos Liz e Ney, da espécie urso de óculos, estão sendo arranjados, marcaram um date para eles, para ver se eles gostam um do outro e ajudam a reproduzir a espécie que está em extinção. Rodrigo Miranda, é com você. Boa tarde. Boa tarde, malta. Não tem essa de encontro às escuras não, viu? A gente veio aqui pra ver mesmo como é que tá esse romance aqui. Vou até pedir pro repórter cinematográfico, o Magno, mostrar aqui pra gente. Olha lá, essa é a fêmea. A Liz, ela chegou, tá acanhada ali, tá vendo. Isso porque o Ney tá rodando por aqui, tá passeando. O recinto é dele, já tava aqui há bem mais tempo, né? Ela chegou em dezembro. Então, eles estão nesse processo de se conhecer, saber se é amor, se é cilada, como é que vai ser isso aí, né? Se a troca de olhares é namoro mesmo. Mas tá indo bem isso, porque eu tô aqui com um biólogo, o Felipe Reis, que ele é diretor de mamíferos aqui do Zoológico de Brasília. Vocês conseguem ver aí, ó, o Ney tá passeando, tá tranquilo, tá em casa. É um momento de conhecimento mesmo, né? E não é rápido, né, esse momento aí deles, de adaptação e tudo, né, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente já vem fazendo esse processo de adaptação há um bom tempo, desde que ela chegou. Inicialmente pegando o cheiro dela e trazendo para o recinto, o cheiro dele levando para outro recinto enquanto eles estavam afastados. Agora, desde o começo dessa semana, a gente tem colocado os dois juntos e o processo tem caminhado bem. E é muito importante para a espécie deles também, né? Exatamente. É a única espécie de urso da América do Sul e ela está ameaçada de extinção. Então a ideia é que a gente consiga reproduzir e que faça parte do programa para salvar essa espécie. E o público tem acompanhado também desde dezembro da chegada, né? Houve uma divulgação da chegada da Liz aqui. Todo mundo muito nessa esperança de dar certo, né? Isso, inclusive a nossa equipe, né? A gente está muito ansioso, mas trabalhando tecnicamente, fazendo as observações comportamentais com os biólogos, veterinários, sempre acompanhando para garantir que os dois vão se dar bem. E como é que vai ser? Porque o zoológico também, ele tem um trabalho não só com esses ursos, né? Um trabalho de cuidar desses animais em risco de extinção muito grande, né? Isso, a ideia hoje é que os zoológicos trabalhem em prol dos animais, para que essas espécies tão ameaçadas não desapareçam da natureza. Então é a ideia que o zoológico trabalhe pro animal e não o animal esteja aqui por a gente. Felipe, muito obrigado pelas informações. Malta, o que você acha aí olhando a Liz aí? Será que vai dar namoro com o Ney? Pois é, podia tanto, né? Porque os bichinhos estão em extinção. Se eles soubessem que a gente torce por esse namoro, para isso, para que a espécie se reproduza, talvez eles fizessem um esforcinho. Eu quero dizer para Liz e pro Ney que amor também é construção.
Você pode não estar apaixonada, Liz, pelo Ney, mas dá uma chance pro rapaz. Às vezes você vai ver que ele é simpático, que ele pode ser uma boa companhia para você. Você que é casado, né, Rodrigo, sabe disso. Amor é construção, a gente tem que decidir amar a outra pessoa todos os dias. Então, se eu pudesse dar uma dica para ele, seria essa. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Volta aqui pro estúdio para mim. Dia 20 de janeiro, o Dia Nacional do Fusca. Vamos ver que tem reportagem especial. Ele é um clássico, tem personalidade, estilo e a aceleração do motor é inconfundível. O Fusca conquista corações brasileiros desde 1959, quando o primeiro de muitos foi fabricado no Brasil. O Volkswagen é um carro procurado por muitas razões. Uma delas é porque ele dura. Bem, daqui para frente, recomendamos uma Kombi. O José Eduardo é apaixonado pelo modelo desde a época da Faculdade de Administração na UNB, em 1976. Ele já teve 3 Fuscas. O último é esse de 1967, que foi comprado há 13 anos. O Fusca é como aquela primeira professora que você nunca esquece o nome, você lembra. E como a primeira namorada da época de escola ainda. O Fusca é um carro que é uma paixão mundial. E a gente também não consegue explicar isso, assim, todas as letras, né? O empresário Rafael Almeida comprou esse Fusca Preto 79 há 6 anos. Mas, ao invés de deixar o carro tradicional, ele decidiu fazer uma reforma completa no veículo. E ficou famoso. Já participou de casamentos e fez uma pontinha no filme Eduardo e Mônica. Num Fuscão preto pela cidade a rodar. E o mais legal de toda a adaptação é que ele colocou, olha só, o teto solar. Aí, gente, dá pra tirar muita onda, né? Porque um Fusca como esse já chama a atenção. Imagina você papear aqui, olha, em cima do carro. Que sensação deliciosa! Eu já aproveitei o teto solar do carro e também não poderia perder a oportunidade de dirigir um veículo de 1979. Você tem noção como ele é antigo? Eu nem tinha nascido. Na verdade, ele foi fabricado 9 anos antes de eu nascer. Então, bora lá? Da partida. Fuscão preto, com o seu roubo maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. De carro personalizado, o professor universitário Rafael Moreira entende. O Beterraba é repleto de brinquedos e objetos de decoração. Aqui tem de tudo um pouco, até uma prancha de surf. Como pedagogo, né, a gente tem essa facilidade, essa tranquilidade, essa leveza de trabalhar cores, enfim. E eu também gosto muito de criança. Não sou pai ainda, mas gosto muito de criança. Então, traz essa identidade. Por quê? Porque ele não tem uma característica de um carro que é de garagem para ser exposição. É um carro que vai andar, que vai sair e que vai, né, alegrar as ruas de Brasília como um todo. Assim como eu já fui para outros estados também. É um investimento, não é simples, não é fácil, mas vale a pena. Eu acho que é um sonho que a gente precisa ter em vida, né? Porque muitas das vezes a gente espera tanto e quando o tempo passa a gente já não tem mais esse tempo para colocar e realizar o nosso sonho. Então o Beterraba é um sonho em vida. Ao longo de toda a história, o Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil. A paixão pelo carro é tão grande que aqui no Brasil tem até um dia para chamar de seu, comemorado sempre no dia 20 de janeiro. O encontro para celebrar a data será no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Uma carreata sairá da concessionária Brasal no CIA, que apoia o evento há muitos anos. O meu primeiro carro foi o Fusca. Então, Fusca, ele é um ícone, né? Então, hoje, todo mundo fala assim, todo mundo é mecânico de Fusca, né? Porque realmente o Fusca, ele deixou muita saudade.
E mesmo após 63 anos da criação, o Fusca ainda conquista os mais novos. O Galdino passou o carro, que está há muito tempo na família, para o neto. Entendeu? Já que veio do meu pai, ficou muitos anos com ele foi embora, ficou comigo e meu neto disse que é dele. Então, vamos em frente, que ele continue passando essa relíquia da história do Fusca. Gosto muito de coisa moderna, mas o Fusca foi uma paixão mesmo. Ver meu avô cuidando com muito amor e carinho, fez eu querer continuar essa tradição, como falaram. Aí eu vou passar também pro meu filho, vai passar pro neto, e aí vai continuando essa tradição. Fusca preto, com o seu roubo maldito, meu castelo tão bonito. Para você, uma excelente tarde. Nos vemos amanhã. Tchau.